ao teu santo nome. Glórias a ti, Pai de amor. Nós estamos firmados no Senhor, a nossa esperança está em ti, a nossa vida pertence a ti. E nós nos rendemos ao Senhor. Graças te damos por esta noite, graças te damos por esta oportunidade. Nos rendemos ao Senhor. Declaramos esse ambiente sujeito ao teu Espírito, sujeito à tua vontade, sujeito à tua palavra. Doce Espírito de Deus se move com liberdade. Doce Espírito fala aos nossos corações. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor tem algo específico para cada um de nós. E a tua palavra é poderosa para nos alcançar. Eu me rendo ao Senhor para ser um instrumento teu. Para ser inspirado por ti, eu dependo do Senhor Espírito Santo. Eu dependo da tua inspiração, da tua direção. Eu confio no Senhor e me rendo a ti. E obrigado por este privilégio que tenho de compartilhar a palavra. Esse privilégio de falar da palavra, Pai, com os meus irmãos. Gratidão, gratidão. Obrigado pelo privilégio de podermos congregar, de podermos nos reunir, Senhor, para te adorar. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite, queridos. Graças a paz. Você pode sentar. Equipe maravilhosa, obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sentindo você aqui. Sabia, sabia que era o sonho dele. Aleluia. Sabe, queridos, nós estávamos cantando aquela música que ele, vitorioso és na tempestade estás. Aí eu estava com os olhos fechados e aí eu percebia eu no ambiente. Eu percebi a presença do Senhor. Não vi uma figura, uma imagem exata assim, de Deus, mas eu vi aquela presença e era um ambiente como se fosse um ambiente um pouco escuro. Eu via, sabe quando a gente não consegue enxergar o vento, mas a gente desenha o vento, né? A gente desenha o vento, ou às vezes a gente põe um tufão, aí você começa a ver o vento. E aí eu tinha aquela percepção de estar naquele ambiente e vi aquele vento se movendo como se ele girasse à minha volta e eu percebi a presença do Senhor e o cabelo nem mexia. E não fica rindo, que ainda tem um pouco, eu dava pra mexer, se sobrar um vento forte mexe. Sabe, eu fiquei ali cantando aquela música, adorando ao Senhor e com essa percepção. Vitorioso és, na tempestade estás. Sabe que às vezes a gente precisa parar e se aquietar. Dizer, Senhor, tu estás aqui. Sabe que você nunca estará sozinho. Sabe que você nunca estará sozinho. O vento pode soprar. O vento pode soprar. O mar pode estar agitado. Mas o Senhor está contigo. Sabe, eu incentivo você a visualizar isso. Porque nós cremos naquilo que a palavra fala, mas nós precisamos muitas vezes começar a visualizar. Visualizar essa calmaria. Visualizar talvez aquela tempestade, aquele vento se movendo à sua volta, mas parece que você só consegue enxergar o vento, mas não ouve o barulho. Parece que está tudo tão silencioso, tão calmo. Porque a presença do Senhor, irmãos, traz essa calmaria. A presença do Senhor na minha vida e na sua vida traz essa paz. E a gente precisa desenvolver isso. Desenvolver essa visão. Desenvolver essa visão. E não sei como você está aqui, como você chegou aqui, mas eu sei que você tem tudo para sair bem daqui. Bem. Sabe, a Isla falou sobre a... Pode vir, princesa, mamãe está aqui na frente. A Isla falou sobre a igreja aberta, né? E eu fiquei pensando,
lembrando de algumas pessoas que passaram aqui, irmãos. Algumas pessoas que chegaram aqui à igreja, passaram por aqui e aí nos procuraram a mim, às vezes procuraram a Isma, conversaram. E casamento é tão sério, né? Às vezes a gente vê tantas essas questões de casamento. Passaram, procuraram um conselho, procuraram uma palavra, tiveram uma palavra da parte do Senhor através das nossas vidas. E hoje nós vemos um casamento restaurado, restabelecido. Mas hoje eu não vejo essa pessoa congregando aqui. Está tudo bem. Está tudo bem. Eu olho assim e digo, Pai, obrigado, porque nós estávamos abertos. Não uma pessoa que não sei por que ela não encontrou outro lugar. Mas quando chegou aqui, ela encontrou um lugar aberto. Para ouvir a palavra. E soube agir, soube se mover, soube se submeter à palavra. Agiu conforme a palavra, a sua vida foi transformada, o casamento foi restaurado. Sabe, irmãos, é tão importante se a gente entendesse essa... Eu não vou falar sobre o dízimo, não vou falar sobre oferta, sobre finanças, nada disso. Mas é porque isso me chamou a atenção, despertou isso no meu coração. Se a gente entender, irmãos, a importância daquilo que nós fazemos quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, quando nós mantemos esse lugar aberto. Não se trata apenas das pessoas que chegam aqui. Chegaram 50 pessoas, ficaram 50 pessoas, a igreja encheu. Não. Se trata de uma eternidade. São pessoas que passaram por aqui, foram transformadas, restauradas pela palavra. Hoje congregam em outro lugar. E hoje elas estão com o nome delas no livro da vida. É mais importante do que a placa da sua igreja, de onde você congrega. É mais importante. E se precisarmos ter... Olha, o verbo da vida do Guará vão ter 10 membros e vão passar 500 mil pessoas. Vão ser curadas, tratadas, restauradas e vão para outro lugar. Que assim seja. Se trata de vida, se trata de eternidade. Aleluia. Mas obrigado, Pai, pelas 500 pessoas que estão chegando. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, queridos. Oh, aleluia. Em Gênesis, no capítulo 12. Eu ia falar assim, o assunto que eu vou falar não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas tem, nós estamos falando da palavra, então tem a palavra. Gênesis no capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: Saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Quem era Abraão, irmãos? Claro. Só um pouquinho. Quem era Abraão? Até então ninguém. Não era conhecido. Mas a Bíblia diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para o lugar que eu vou te mostrar. E eu vou te fazer o seu nome famoso. Só quero chamar, eu nem tinha pensado nisso, mas eu lembro disso agora, chamou minha atenção. Sabe, quem você acha que você é? No limite, quem você acha que você é, não se prenda a quem você acha que você é. Porque quem Deus pode te tornar é algo extraordinário. Ele pode fazer o seu nome famoso. Mas eu não estou falando para você ter 1 milhão de seguidores no Instagram, não estou falando para você aparecer na televisão. Ele pode fazer o seu nome famoso, conhecido, como um filho de Deus, como uma testemunha viva de Cristo Jesus. Aleluia! E diz assim: farei de você um grande... Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. E aí o que aconteceu? Porque diz assim, verso 1: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Nem vou te falar para onde é, só sai. Aí no verso 4 diz assim: partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão estava no seu lugar seguro, na sua zona de conforto. E Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela. Porque Deus tinha algo grandioso para fazer na vida de Abrão. Hoje nós olhamos todo o cenário e nós reconhecemos, sabemos o que aconteceu. Ele é considerado o pai da fé.
Mas Abraão não tinha noção nenhuma disso. Mas Deus disse: sai da tua terra e da tua parentela. Deixa eu te falar, irmãos, é tempo de você e eu sairmos do lugar onde Deus tem nos mandado sair. Existe um lugar de onde Deus talvez tenha te mandado sair e você está resistindo, porque lá é uma zona de conforto. Abraão não tinha descendente, irmãos. Ele desejava, mas aquele ambiente não era propício para que Deus realizasse o que ele tinha para realizar na vida de Abraão. Ele disse: sai da terra da tua parentela. E às vezes nós estamos em um lugar, estamos em um ambiente, e Deus está falando: vai para lá, faz isso, faz, Senhor, mas eu preciso, Senhor, eu desejo, meu Deus, me ajuda, eu quero que aconteça, eu quero que mude, eu quero que... Deus está falando: sai e vai para tal lugar, e você fala: não, Senhor, não estou falando disso, não, eu estou falando daquilo que precisa acontecer, do que eu tenho desejado, do que eu tenho ansiado no meu coração, é o meu sonho. Deus está falando: sai daqui. E você: Senhor, agora não, Senhor, porque eu estou orando, eu estou me consagrando, Senhor, eu quero isso. A gente precisa aprender a ouvir o Senhor. Olha só o que Deus fala para Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Não era naquele lugar, não era naquele ambiente. Haviam planos, propósitos do Senhor, havia um sonho que Deus queria realizar na vida de Abraão. Mas ele disse: não é aqui, sai. E ele fez o quê? Saiu. Quero falar hoje sobre obediência, irmãos. Amém. Obediência. Amém. Nós precisamos andar em obediência. E sabe que Deus não falou assim: olha, Abraão, sai daqui do meio dos teus parentes. Está vendo aquela terra ali, ó, se desloca para lá. Cara, eu vou te falar, olha aqui, eu estou com uma casa boa para você, eu tenho um carro novo, você vai ter uns meninos bonitos, robustos, vão crescer, ó, você vai ter uns 15 netos. Aí eu vou fazer assim: não, irmãos, Deus não falou nada, só disse assim: sai. Sai. Diga comigo: confiança. Confiança. Nós precisamos confiar no Senhor. Porque às vezes Deus fala pra gente: não vai. Não, Senhor, vai ser bênção, vai ser bonito. Ele está falando: não vai. Não vai, irmão, só não vai. Mas por que? Só não vai, irmão, só não vai. Ou Deus está falando: sai daqui, vai para tal lugar. E você fala: Senhor, mas eu estou me organizando, eu estou me planejando, eu estou me preparando, eu tenho uma palavra, eu sou guiado pelo Espírito. E Deus está falando: só vai. E às vezes a gente quer convencer Deus: Senhor, porque eu tenho me consagrado, porque não, só vai. Não adianta ficar você orando, se consagrando, jejuando, fazendo um monte de coisa. Agora eu vou ler a Bíblia, não sei quantas vezes. Eu falo assim: sai daí, meu amigo. Enquanto você não me obedecer, não for para onde eu estou mandando, não vai acontecer. Às vezes é para ir, às vezes é para ficar. Às vezes é para fazer, às vezes é para não fazer. É obediência. Obediência. Abra sua Bíblia em Josué. Aleluia. Peraí. Deixa eu ler aqui. Romanos 5:19. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Olha o dano que a desobediência causou. Olha o dano que a desobediência ainda causa. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Desobediência causa dano. Obediência traz restauração. Obediência traz segurança. Deus quer você num lugar seguro. Deus nos quer num lugar seguro. Mas Josué no capítulo 6, aleluia, Jesus foi o nosso maior exemplo de obediência.
Vou ler na NVT, por favor. Josué capítulo 6, a partir do verso 17. Jericó e tudo que há dentro delas. Deixa eu contextualizar aqui. Deus está falando com o povo, o povo acabou de atravessar o Jordão. Deus vai entregar Jericó em suas mãos. E aí ele está dando instruções ao povo e diz: Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos, como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição. Ele diz assim, Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos. E lá na frente, não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Aí ele diz, só que toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Capítulo 7 de Josué. E aí eu vou ler alguns versículos. A começar, olha aqui, Deus deu instrução para Josué, para o povo de Israel. Entre, vão tomar a Jericó, mas destruam tudo. A prata, o ouro, o cobre e o ferro vocês vão separar para mim. Serão objetos consagrados a mim, ao meu tesouro. Ele deu uma instrução, claro. Capítulo 7, a partir do verso 1 diz: mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carme, filho de Ziri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Portanto, subiram apenas verso 4. Portanto, subiram apenas cerca de 3.000 guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Olha só, Deus deu a instrução para Israel e o Jericó deveria fazer, mas aqui no verso 1 já diz: os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas coisas delas, e assim deu-se o ira do Senhor. E aí ele fala aqui no verso 4 que eles foram combater contra Ai. E aí eles disseram assim: não, Josué, molezinha, ali está ganho, o negócio está fácil, 3.000 homens, vamos lá, a gente resolve a parada, tudo tranquilo. Aí eles foram, o exército de Ai veio contra eles e os destruiu. Na verdade mataram 36 homens, eles perderam a batalha. Mas o povo que fez o que fez em Jericó, com as muralhas sendo destruídas, derribadas, vamos para o verso 20, porque aí eles perderam a batalha. E Josué falou assim: puxa, a gente veio aqui para ser destruído, como é que é esse negócio? E aí Deus dá a instrução, fala que o povo violou a norma, violou a regra, desobedeceu a instrução, e no verso 20 diz: Acã respondeu: de fato, pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. E ele diz: foi isto que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. E eu os desejei tanto que os tomei para mim. Era para destruir a capa. A capa da Babilônia era para ser destruída. Prata, ouro, cobre era para ser entregue ao Senhor. Aí ele diz: eu desejei tanto que os tomei para mim. Então estão escondidos no chão, debaixo da minha tenda, com a prata por baixo. Verso 25. Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então o povo apedrejou Acã e sua família e os queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedra que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Jacó. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou.
Deus entregou Jericó na mão daquele povo. E aí destruiu tudo. Prata e ouro vocês separem para mim. E aí houve uma desobediência. Mas ó, ficaram caladinhos. Já fala assim comigo: de Deus nada esconde. De Deus nada esconde. De Deus nada a gente esconde. Pode enganar o pastor, pode enganar o irmão, pode enganar o amigo, o cônjuge, o pai, a mãe. De Deus não. De Deus ele não esconde nada. E aí eles foram para essa outra batalha e perderam um negócio que era fácil, uma cidadezinha que era fácil de ser destruída, ser tomada. E eles foram derrotados. Mas porque Deus deu uma instrução simples. Deus deu uma instrução simples: destruam tudo, ouro e prata, cobre, vocês reservam para mim, separem para mim. Agora vamos lá, Josué no capítulo 8. Avança aí. Aleluia. Deus foi claro. Deus foi claro. Destrua tudo. E aí ele diz agora, capítulo 8, verso 1, depois que resolveu essa situação, por causa do pecado e desobediência que Acã foi resolvido. E aí Deus diz agora: o Senhor disse a Josué: não tenha medo nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com seus despojos e os animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. E aí ele vai, avança, Deus dá toda a instrução, a estratégia de guerra como ele faria. Eles fizeram e venceram. Aí a gente para pensar: mas qual a lógica disso? Por que a primeira vez lá em Jericó não poderiam ficar com os despojos? Os animais, as riquezas, os objetos, por que não poderiam ficar com todas as coisas? E aí Deus manda uma próxima batalha. Deus fala para eles irem ficar com tudo que eles pudessem pegar. Pode pegar para vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque não se trata daquilo que você necessariamente pode ou não pegar, daquilo que você consegue ou não conquistar. Se trata de obediência ao Senhor. Não se trata da sua capacidade de fazer, mas isso aqui eu consigo. Não se trata da sua incapacidade, mas isso aqui eu não consigo. Se trata de obediência ao Senhor. Porque Deus não estava preocupado com o ouro, com a prata. Deus não estava preocupado com os animais que seriam ou não destruídos. Mas Ele queria o coração do povo em obediência às suas instruções. E nós vemos que quando o povo desobedeceu, o povo padeceu. Mas sabe, irmãos, sabe qual é muitas vezes o problema hoje da nossa geração? Porque nós estamos, graças a Deus, estamos em uma dispensação diferente, a dispensação da graça. Aí, muitas vezes não, às vezes alguém no mundo, quem sabe, de repente, desobedece a Deus. E olha e diz: dá nada não. Fiz do meu jeito, fiz porque quis. Fiz como eu quis fazer, não dá nada. Porque ele olha, antigamente, o homem foi morto, a sua família foi morta porque desobedeceu a Deus. Mas era uma dispensação diferente. Aí as pessoas olham: porque um raio não caiu na minha cabeça hoje, então está tudo bem naquilo que eu faço. Deus falou, mas eu não queria ir. Deus falou, mas eu não queria ficar. Aí parece que está tudo bem, parece que não aconteceu nada. Só porque Deus não mandou um raio na sua cabeça, Deus não mandou você ser apedrejado. Mas tem uma consequência. A desobediência, ela traz consequência. E existem pessoas que estão sofrendo hoje, sofrendo danos. E muitas vezes, eu estou falando de filhos de Deus, não estou falando do mundo não, amém? Não estou falando do mundo, daquele que não conhece o Senhor. E às vezes estão sofrendo danos, estão sofrendo algumas coisas. Senhor, por quê? Por que isso na minha vida? Por que está acontecendo na minha vida? Mas é resultado de desobediência. Mas às vezes está aí o nível de desobediência tal que nem consegue ouvir a voz de Deus. Sofrendo danos, irmãos, consequências por desobediência.
gente não precisa esperar para ver na luz. Sabe por que nós temos a palavra? Uma das coisas é para a gente ver e entender a importância de obedecer ao Senhor. A importância de confiar em Deus. Saber quem é Deus. Quando a gente exerce fé, a gente, será que Deus pode fazer? Pode ouvir na palavra dele. Ele abriu o mar vermelho. Ele parou o Rio Jordão para o povo atravessar. Ele transformou água em vinho. Ele curou o cego com o lodo que ele fez no cuspe. O que é impossível para ele? Então ele nos mostra para que a gente possa conhecê-lo, para saber o seu poder, quem ele é. Mas ele também mostra na sua palavra o dano que a desobediência traz. Adão desobedeceu ao Senhor. O povo de Israel desobedeceu ao Senhor. E Israel, irmãos, vou falar, eles tinham a manha, tinha a manha de fazer um negócio assim, às vezes desobedeceu. Deus tirou eles do meio do povo do Egito, da condição de escravos. E eles erravam. E Deus se trazia para perto. E eles erravam. Aí Deus manda: Moisés, vem aqui, sobe aqui, eu quero falar com você, eu quero trazer instruções, uma direção para o povo, um negócio bacana, para vocês viverem bem, para vocês me conhecerem, saberem das minhas leis. Aí quando Moisés sai, o povo faz o quê? Vai fazer um bezerro de ouro. Se a gente ler a história do povo de Israel, você vai ver que não foi a única vez que eles fizeram uma estátua, um símbolo para adorar. Foram adorar outros deuses pagãos. Aí a gente lê, irmãos, olha assim, misericórdia! O povo em desobediência, esse povo de Israel, viu? Deus tirou eles do Egito, salvou eles, deu maná, pão, carne, tirou a água de onde não tinha, no meio do deserto. Aí os caras fazem um bezerro de ouro. Aí lá na frente você vê que o povo adora Baal. O povo de Israel se mistura com outros deuses e se fala: realmente Deus tinha que mandar fogo mesmo em Israel. Mas em quantas vezes nós estamos desobedecendo ao Senhor? Instruções simples. Mas porque não caiu fogo do céu, porque não veio uma pedrada na cabeça, a gente acha que está tudo bem. Mas tem deixado de desfrutar daquilo que Deus tem para nós, irmãos. Porque não temos andado em obediência. E a gente precisa entender: mas por que, Senhor? Porque eu quero o seu coração. Por que Deus mandou Abraão sair da terra dele, do meio da parentela dele? Poderia ter usado ele para, entre aspas, evangelizar a família? Deus mandou ele sair. O que ele fez? Obedeceu. Por que Deus mandou destruir todos os despojos dali de Jericó? Ele mandou. Obedeça. Mas agora ele diz que pode ficar com tudo. Obedeça. Não se trata daquilo que você pode ou não fazer, pode ou não ficar. Se trata da minha e da sua obediência ao Senhor. É o nosso coração. Deus não tem problema nenhum de você ficar com ouro, com prata, você ser rico, abundante. Deus não tem problema com isso. Mas se ele disser compre, você precisa comprar. Se ele disser venda, você precisa vender. Se ele disser não negocie, você não pode negociar. Se trata de obediência, irmãos. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Aleluia. Obediência, Deus. Sabe, no meu coração eu posso parar aqui. Dizer: é suficiente. É suficiente. Entender hoje que Deus dá uma instrução de uma forma hoje e amanhã Ele dá uma instrução diferente. O meu papel, o seu papel é apenas obedecer ao Senhor. 1 Samuel capítulo 15. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aleluia. Obediência ao Senhor. Obediência. Aleluia. Já viu essa mão 15. Aleluia. Deixa eu só ver a partir de onde eu quero ler aqui.
partir do verso 12, 1 Samuel, verso 12. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio, depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas, dos bois e do que pertencia aos amalequitas. Volta lá para o verso 1, verso 2. Deus falando com Samuel, com Saul através de Samuel, diz assim, verso 2: assim diz o Senhor dos Exércitos: resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vai e destrua completamente a nação amalequita, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. E venceram a guerra. Ok? E aí, verso 13, quando Saul finalmente o encontrou, Saul cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul, todo orgulhoso. Eita, Samuel, que o Senhor te abençoe. Cumpri a ordem do Senhor. Aí Samuel olha assim, como é que é? Então o que é esse balido de ovelha, esse mugido de bois que eu estou ouvindo? Olha é isso. Saul respondeu: é verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas, dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor seu Deus. Quanto ao resto, aí a gente destruiu tudo, mas os bois, o melhor, que era mais novo, de pai rapaz, a gente, Samuel, tu não esperava essa não, mas eu, tem a manha, juntei a galera aqui, reunimos o melhor, e a gente preparou aqui, vamos fazer um boi de primeira, só Nelore, só boi gordo, negócio assim, bacana, para sacrificar o seu Deus, Samuel. A gente é muito inteligente. Aí, então Samuel disse a Saul, verso 16: basta, para. Ouça o que o Senhor me disse na noite passada. Que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: embora a seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Saul, você não era um cara que nem você se achava capaz, você era insignificante, e Deus te levantou como líder das tribos de Israel, como líder do povo de Deus. Sim, o Senhor ungiu o rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: vá, destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Oxe, mas eu obedeci ao Senhor. Saul falou: eu obedeci ao Senhor. Insistiu Saul: cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então os meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas, dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor seu Deus em Gilgal. Não, eu obedeci, sim, eu obedeci. Acabei com tudo, só pegando os melhores dos bois, as ovelhas, porque a gente quer sacrificar ao seu Deus, Samuel. A gente trouxe o melhor para fazer o sacrifício em Gilgal. E aí respondeu: o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça,
A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gorduras de carneiros. Saul, Deus foi bem claro: destrua tudo. E aí muitas vezes nós, na nossa inteligência queremos: não, eu sei como é que eu vou fazer. Deus já deu uma instrução, deu uma orientação: Senhor, vou fazer o que o Senhor está mandando. Agora eu vou te dar uma dica, Senhor. Não sei se você está sabendo, mas eu estou com um jeito aqui bacana de fazer. É porque o Senhor não viu, deixa, só aguarda. Eu vou fazer aquilo que eu tenho uma mãe de fazer o negócio do meu jeito. E a gente às vezes está fazendo do nosso jeito, achando que está obedecendo ao Senhor. Ah não, mas o resultado é o mesmo, eu vou chegar lá. Não, eu vou fazer isso aqui, é para o Senhor, para me consagrar, para dar o melhor, porque Deus merece. E Deus está falando: não estou te pedindo isso. Você está em desobediência, não foi isso que eu te pedi. Não, é para fazer um sacrifício ao Senhor e me render. E Deus está falando: você acha que eu estou recebendo isso? Eu queria a sua obediência. Eu queria a sua submissão à minha palavra. Você quer fazer do seu jeito e acha que está me agradando. Porque o sacrifício era lícito ou não era? Era uma ordenança do Senhor ou não era? Era, irmãos. Mas aí Saul acha: Deus gosta de sacrifício. Vou fazer o quê? Pegar um bezerro cevado, vou pegar aquele altar melhorado, vou botar um negócio bacana fazer. E aí Deus pergunta para ele: o que eu quero? O que é mais importante para mim? Sacrifício ou obediência? Percebe, irmãos, que sacrifício era algo que foi estabelecido pelo Senhor ao povo de Israel. Era algo, naturalmente falando, é lícito, porque Deus estabeleceu o sacrifício. Havia alguns propósitos, algumas formas, algumas maneiras, alguns momentos que era necessário fazer o sacrifício. E aí Saul acha que... Aí Deus dá uma ordem, Saul diz: cumpre a ordem de Deus, e fala: eu tenho uma ideia melhor. Foi isso que ele falou: destruir esse... Rapaz, esse gado aqui, ó. Esse gado aqui, esses bezerros, tudo de boa qualidade, tudo gordo, robusto. Eu tenho uma ideia melhor. Ao invés de destruir tudo, eu vou sacrificar a Deus. Ele vai ficar feliz. Aí ele diz: eu quero obediência, Senhor, e não sacrifício. Eu quero obediência, Saul. Sabe, irmãos, aqui a gente precisa pensar: será que nós estamos querendo sacrificar alguma coisa ao Senhor em detrimento da obediência? Deus já nos deu uma instrução, mas a gente quer ser mais esperto e ainda acha que vai agradar ao Senhor. E muitas vezes, irmãos, não se trata de querer agradar ao Senhor, não. Se trata da gente não querer obedecer exatamente como Ele mandou. Aí fica tentando... Às vezes o ser humano é sem noção. Acha que vai enganar Deus. E na verdade o coração não é um coração de que não vou fazer assim porque aí eu agrado ao Senhor, me rendo mais a Ele. Aí Deus fala assim: olha, meu filho, eu quero que você sirva no diaconato. Aí você fala: Senhor, estou com uma ideia boa, Senhor. Eu estou com dinheiro aqui, eu vou pegar esse dinheiro todo, eu vou lá para as nações, eu vou levar a palavra, eu vou fazer. Você pode levar a palavra, você pode até ver pessoas sendo salvas, mas você vai estar no lugar da desobediência. Falou: não, Deus, não mandei você ir para a África pregar a palavra, para a Europa, eu mandei você ficar ali na porta como diácono, servindo a mim. Esse tempo que eu tenho para você. Não, Senhor, eu sei, mas eu falei com o Everaldo está lá, e eu vou pregar o evangelho no mundo, porque eu posso fazer, eu tenho umas ideias boas, eu tenho uma técnica de evangelismo. E Deus está falando em obediência. Pastor, mas Deus, assim, é exagero, pastor, porque aí Deus quer ver a salvação do mundo. Mas quem disse que Deus quer ver a salvação do mundo ou fazer determinadas coisas através de você? Através de você, Ele tem um plano diferente para fazer. Obediência ao Senhor, irmãos. Obediência ao Senhor é a sua palavra.
Talvez uma instrução que ele já deu para você, você não seguiu. Talvez a própria palavra dele que você já ouviu, você já sabe como deve se comportar, como deve viver e não ter vivido. Sabe, irmãos, tudo é maravilhoso. Nós falamos sobre tudo, falamos sobre fé, estamos falando sobre realidade da nova criação, vamos falar sobre vida de prosperidade, sobre abundância, sobre riqueza, vamos falar tudo isso ao longo desse ano. Mas precisamos andar em obediência ao Senhor. A bênção do Senhor está na obediência. Aleluia. Primeiro povo, Deus disse, não pegue nada. E alguns pegaram. Depois disse, pode pegar tudo. Depois disse, Deus, destrua tudo, Saul. E Saul veio com gente, não, aqui, Senhor, trouxe um presentinho para o Senhor. Uns boizinhos aqui para sacrificar. Deus não precisa de nada, irmãos. Nada nesse mundo, tudo é dele. Tudo é dele. O boi era dele, os despojos seriam dele, mas ele queria a obediência do povo. Deus, ele queria a obediência de Saul. Aleluia. Quem é que governa a nossa vida, irmãos? Quem é que governa as nossas decisões? Precisa ser o Senhor. Precisa ser o Senhor. Aleluia. Nosso coração precisa estar alinhado à vontade de Deus. A bênção de Deus está no lugar da obediência. É onde nós seremos bem-sucedidos. Teremos a paz, a alegria, a provisão, a proteção. É no lugar da obediência. Eu não sei se é dele a frase, mas eu ouvi muito o pastor Edilson Lira falando. Eu gosto dessa frase. O maior fracasso do homem é ser um sucesso naquilo que Deus não chamou para fazer, ou Deus não chamou para ser. Nossa, mas eu fiz, investi, eu não sei o que, mas Deus chamou para quê? Não, mas eu falei, acontecia, aí eu abençoei, eu ofertei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas Deus te chamou para quê? Foi para isso? Parabéns, você está no centro da vontade dele. Não foi para isso? Isso diante de Deus não tem valor. O maior sucesso para mim e para você, irmãos, é estar no centro da vontade dele. Amém. Olha só em João, capítulo 14, verso 15. Sabe, o resultado, a manifestação da promessa está no cumprimento dos princípios, está na obediência. O Evangelho de João, no capítulo 14, verso 15, diz assim: se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Por que Deus não falou? Porque se vocês me amam, tragam boas ofertas para a igreja. Se vocês me amam, façam bons sacrifícios. Fala comigo, tudo é dele. Tudo é dele. Aí ele diz: se vocês me amam, me obedeçam. Obedecer é melhor que sacrificar. Ele espera de mim que você obediência nisso. Obediência à sua palavra. O Senhor, assim, não vai dar para fazer isso que o Senhor está fazendo, não, porque eu preciso resolver, eu estou com umas pendências administrativas, financeiras, negócios que eu preciso resolver. Irmãos, Ele sabe de tudo isso. Deus não está na sua vida para te atrapalhar. Quando Ele te manda fazer uma coisa, é porque, mas se Deus mandou fazer isso aqui, eu tenho essa situação na minha vida, eu preciso resolver. Ele vai me atrapalhar se eu for fazer aquilo que Deus me mandou. Vai não, irmãos. Ele sabe de tudo que você precisa. Se Ele te mandou fazer, vai fazer. Enquanto você faz o que Ele te mandou fazer, Ele vai cuidar de você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, Ele sabe.
Ele sabe quais são as demais coisas na sua vida hoje. Ele sabe quais são as demais coisas para a sua casa, para o seu futuro. Mas por que, Senhor, não está acrescentando? Por que não está fazendo? Mas será que eu estou buscando o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar? Em primeiro lugar. Sabe, confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies em teu próprio entendimento. Reconhece Ele em todos os teus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Ele vai ajustar aquilo que está fora do prumo. Ele vai consertar aquilo que está quebrado. Mas confia nele. Obedece ao Senhor. Ainda no capítulo 14 de João, no verso 21, diz assim: aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. É porque assim, só não posso fazer isso agora, Senhor Deus, porque eu tenho outros planos, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que isso, aquilo outro. Não é ilícito você fazer uma faculdade, amém? Estou falando disso. Mas se Deus falou assim, ó, não é para você fazer uma faculdade, é para você fazer tal coisa, é para você se mudar para tal país, é para você fazer tal obra. Aí se você faz a faculdade, está errado. Porque Ele deu uma instrução específica. Se Ele não falou nada contra a sua faculdade, nada que você tem que parar a sua faculdade, o seu trabalho, os seus estudos, continue. Vai estudar. Aqui a gente incentiva o estudo, a dedicação, o empenho. Amém? Eu estou falando de obediência, porque Deus tem algo específico para a minha vida, algo específico para a sua vida. Nós conhecemos pessoas que eram profissionais muito bem sucedidos. Deus falou: deixe a sua profissão, que eu tenho algo para você fazer. Foram ser missionários em outros países, foram pastorear igrejas, por um chamado do Senhor, e obediência foi. Isso é amor ao Senhor. Sabemos e conhecemos. Não. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados do meu Pai, o meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Você quer conhecer mais o Senhor? Ande em obediência. Porque eles me amam, meu Pai vai amar eles também. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Amor não é um sentimento, irmãos. O amor do tipo de Deus é aquele sentimento que você está animado, a fim de obedecer, está alegre com Jesus. É uma decisão já. É uma decisão de vida. Você quer ter intimidade com o Senhor, ande em obediência a Ele. Senhor, se revela a mim. Se mostra a mim, Senhor, eu quero te ouvir, eu ouvir a tua voz. Mas às vezes, irmãos, nosso ouvido já está tão entupido, a conexão está tão interrompida por causa da nossa desobediência. A gente quer ouvir ao Senhor. E às vezes a gente diz: Senhor, quais são os próximos passos? E Deus fala: eu já te dei uma instrução para você dar um passo e você não deu. Não vou te falar os outros passos. Porque às vezes a gente esquece, Senhor, Deus fala assim, ó, desce desse púlpito, um passo para frente. Aí eu quero, Senhor, mas se eu der um passo, ok, mas ali tem um bloqueio, mas ali tem uma questão, mas ali tem um problema, e lá na frente, mas como é que eu vou chegar, como é que eu vou fazer? É como se Deus olhasse assim e te fizesse. E a gente fala: ei, Senhor, é isso, vai que eu vou fazer? Deus fala assim: já deu a instrução, meu amigo, segue a primeira instrução. Não, eu vou seguir, Senhor, só que como é que eu faço isso? E depois? O que vai acontecer depois? E depois? Aí o anjo deve ficar do lado: vai, filhinhos, dá para você passo. Para de questionar, rapaz. Porque a gente não confia, irmãos. A gente quer saber tudo o que vai acontecer no processo, e Deus está dizendo: dá o primeiro passo. Talvez quando você der o primeiro passo, vai acontecer com o povo de Israel. Deus falou assim: Moisés falou assim: e aí, Senhor, montanha de um lado, montanha de outro, deserto de um lado, o exército de Faraó na nossa cola, o mar à frente, como é que a gente vai fazer? Deus não abriu o mar e falou: agora passa. Deus disse:
fala para o povo marchar. Aí você fala, como é que é, Senhor? Como que o povo vai marchar se o mar está aqui à frente? Aí a gente vai entrar dentro da água e vai se afogar. Mas Deus diz para o povo, para Moisés, diga ao povo que marche. E Moisés mandou o povo marchar. Quando o povo começou a marchar, o que aconteceu? As águas se abriram. Mas se eles não tivessem marchado, provavelmente seriam destruídos pelo exército de Faraó. Sabe, irmãos, é confiar no Senhor. Vida de confiança é vida de intimidade com Deus. Quando você e eu obedecemos ao Senhor, nós desenvolvemos um relacionamento mais íntimo com Ele. Nós ficamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Sabe, eu te convido a fazer uma análise, talvez buscar na sua memória algo que o Senhor já falou para você. Porque às vezes você está até hoje, Senhor, mas aí, Senhor, o que eu faço? Senhor, como vai acontecer? Mas lá atrás Deus já te disse para você dar um passo. Um passo. Aí Deus fala assim, vou usar a Karina aqui como exemplo. Aí Deus fala assim, olha, Karina está orando, eu quero ser um grande negócio, eu quero ser uma grande confeiteira, doceira, ter o meu lugar, e Deus está falando assim, cria a receita de um pão. Aí ela precisa dar uma pesquisada, trabalhar. Aí ela assim, amém, Senhor, eu vou criar essa receita de pão. Mas Senhor, só um pão não vai ser suficiente para vender. Senhor, mas eu preciso daquilo, mas eu vou precisar de uma receita, eu vou precisar daquilo, eu quero fazer bolos, eu quero fazer isso, e Senhor, eu vou precisar de tanto. Deus está parado olhando para ela. Não, Senhor, mas assim, tá bom, eu sei que o Senhor mandou fazer uma receita de pão, mas eu quero abrir uma grande confeitaria, eu quero fazer um negócio bacana, é meu sonho, Senhor. E Deus está falando para ela, cria a receita do pão. Mas Senhor, eu vou criar, mas não é isso que eu quero, Senhor, eu quero o doce. E talvez Deus, olhando, falando assim, ó, talvez não fale para ela, mas Deus quer que você faça a receita de um pão, que vai fazer sucesso, que vai te dar tanto dinheiro que você vai abrir a confeitaria do jeito, no tempo, no modo, na estrutura que você quiser. Mas aí a Karina, hoje é a vez da Karina, aí a Karina está, Senhor, mas eu quero fazer bolo, eu quero fazer doces, eu quero fazer cupcakes, eu quero fazer não sei o que. Deus está mandando criar uma receita de pão. Sabe quando que vai abrir todo esse trabalho, tudo vai acontecer? Diga comigo, nunca. Enquanto não houver obediência, irmãos. E às vezes a gente não entende como Deus quer fazer, irmãos. E a gente quer, não, Senhor, se o Senhor me desse uma receita de um bolo confeitado, de um doce, não sei o que, eu até entenderia, mas eu quero fazer doce, o Senhor quer me dar uma receita de pão. São coisas assim, irmãos, que a gente precisa no dia. Não tem nada místico, nada fantástico, nada que é fantástico, maravilhoso, sobrenatural. É obedecer. Então busque, feche seus olhos. Feche seus olhos aí. Sabe, talvez exista algo que o Senhor já mandou você fazer, seja a respeito do que for. Da vida dos seus filhos, do seu casamento, da sua profissão, dos seus negócios. Coisas que você quer ver acontecer, coisas que você quer que mudem. E você não está vendo a mudança, mas para pensar, será que Deus não te deu alguma instrução? E você ainda não obedeceu? Será que Deus já não te deu uma direção e você não obedeceu? E você está pensando, não, isso aqui não tem nada a ver com o que eu quero. Isso aqui não tem nada a ver com o que eu preciso. É o que você acha. Mas sabe que nós não podemos andar por aquilo que nós achamos, mas nós precisamos andar por aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Em obediência. Aleluia. Aleluia. Doce Espírito. Doce Espírito de Deus. Doce Espírito de Deus. Nos traz a lembrança, aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações, e talvez nós não obedecemos. Por uma resistência nossa, por uma displicência, porque não consideramos, não observamos, não prestamos atenção, Senhor. E acabou que nós não
obedecemos, não agimos de acordo com aquilo que é necessário. Mas pela tua graça, Senhor, eu te peço, fala aos nossos corações nesta noite. Relembra cada um de nós. Relembra aquela instrução que foi dada, mas ainda não foi cumprida. Que possamos nesta noite relembrar, Pai, lembrar daquilo que o Senhor já falou no nosso coração e que nós viemos nos posicionar hoje, Pai. Nos lembrando, entendendo que precisamos obedecer. Que essa noite seja uma noite de rememorar, de relembrar aquilo que o Senhor já nos instruiu e talvez ainda não fizemos, mas nós queremos fazer nessa noite. Queremos dar esse passo diante do Senhor, esse passo de obediência a Ti, Senhor. Pai, o Senhor sabe, às vezes falhamos, erramos, mas nós queremos a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. E eu creio que, Pai, que hoje o Senhor pode nos dar novas oportunidades. Novas oportunidades para recomeçarmos, novas oportunidades para decidirmos obedecer ao Senhor, naquilo que ainda não fizemos. Abre-nos, Pai, uma nova oportunidade esta noite. Abre-nos uma nova oportunidade e, se nós não estamos lembrando, refresca a nossa memória. Nos faz lembrar novamente aquilo que está pendente de obediência da nossa parte. Porque nós queremos agradar ao Senhor. Queremos viver uma vida que Te agrada. Queremos verdadeiramente amar ao Senhor, Te obedecer. Doce Espírito de Deus. Talvez a gente olhe e fala, mas o tempo passou e agora eu não sei como fazer mais isso. Eu poderia ter feito dessa forma, daquela forma, naquele tempo, mas hoje eu não consigo mais, não sei o que fazer. Espírito Santo, se há instrução do Senhor, há uma forma de fazer. Nos mostra também. Nos mostra, Espírito Santo, nos faz ver como fazer para obedecer, como nos mover em obediência. Nos move nesta noite, doce Espírito, nos faz entender como fazer. Não que nós queremos ver todos os passos, mas nos mostra como dar esse primeiro passo de obediência ao Senhor, daquilo que ainda não fizemos. Nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem amor, graça e misericórdia para as nossas vidas. E o Senhor não desistiu de nós. O Senhor não desistiu de nós. E por isso nos rendemos a Ti. Rendemos a nossa vida ao Senhor. E nós queremos voltar hoje ao lugar da obediência. Você pode ficar de pé. Não se distraia, só fique de pé. Aleluia. Sabe, levanta suas mãos ao Senhor, assim para frente ou para o alto, mas em uma posição de rendição.